Hello, meu povo, minha pova, vamos que vamos rezar mais um dia conosco? Oitavo dia. Caminhemos, caminhamos que a gente vai alcançar a vitória, né? Quem persiste sempre alcança. Vamos conhecer quem vai participar conosco hoje? Oi, Simone, boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo seu sim. Se apresente para o povo. Obrigada, Marulana, pelo convite, né, para participar, estar com vocês nessa trezena. Sou Simone, participo da Aline Santuário Sagrada Família, tenho 39 anos, né? Participo também aí do grupo de oração Kairos, que acontece às quartas-feiras, né? E estamos juntos aí na missão, né, de propagar, de proclamar a palavra de Deus para todos que acompanham essa trezena. Amém, amém. Vamos que vamos, né? Então vamos rezar a nossa trezena. Obrigada pelo seu sim, obrigada por estar aqui. Já dizia, né, da palavra, quem tem amigos tem um tesouro, e é isso. E graças a Deus eu tenho amigas. Então vamos rezar a nossa trezena de Santo Antônio. Hoje, oitavo dia, nós vamos rezar Santo Antônio e o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A palavra nos fala: o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos lembrará tudo o que eu vos disse. Santo Antônio fala: em contato com o Espírito Santo, a alma vai pouco a pouco perdendo suas manchas, sua frieza, sua dureza e transformando-se totalmente naquele fogo aceso nela. Então, diante dessa palavra de Deus e do que Santo Antônio nos traz, passo a palavra para você, Simone, né? O que te tocou, o que Deus quer nos falar. Então, Marulana, quando nós pegamos aí todo o contexto do Evangelho de São João, no capítulo 14, nos traz a narrativa da despedida de Jesus aos seus discípulos, que ele vai ao Pai e que ele envia o seu Espírito Santo, né? E quando nos deparamos também com a vida, missão e história de Santo Antônio, nós percebemos também um servo de Deus cheio do Espírito Santo de Deus. Então, podemos perceber que naquele mesmo Espírito Santo de Deus, que outrora foi enviado aos discípulos, que atualiza a vida de Santo Antônio, é esse mesmo Espírito Santo que atualiza para nós hoje, né? Que está disponível para nós hoje. E é esse derramamento do Espírito Santo que está disponível hoje e amanhã em nossas vidas, né? Santo Antônio, que teve uma vida autêntica no Espírito Santo, que ficou também conhecido, né, por ser o martelo dos hereges, né, pela sua forma de pregar a palavra de Deus, né, a sua forma convincente, com coragem. Exatamente, um martelinho, né, com coragem. Mas não era uma coragem qualquer, era uma coragem que cheia do Espírito Santo de Deus, não é verdade? Então, e isso é muito bem retratado para nós também em um dos seus sermões ali, no Sermão do Peixe, um dos seus milagres, né? Que Santo Antônio pregava na cidade, ele pregava aos hereges que o ignoravam. Então, ele se retirou e clamou a Deus a conversão de toda a cidade. E ali na praia, em que ele começou a pregar, os peixes saltavam em atenção à sua pregação. Então, veja que no primeiro momento, quando ele foi ignorado pelos hereges, ele não titubeou, ele não recuou, não ficou na retranca. Ali naquele mover do Espírito Santo, ele foi à frente, anunciar a palavra, ele persistiu, insistiu, né? E possamos perceber que ousadia, né? Que ousadia de Santo Antônio, uma ousadia no Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo de Deus, né? E é exatamente esse mover, o movimento do Espírito Santo de Deus, agindo em nós, que nos leva, né, a águas mais profundas, que nos leva a sair de nós mesmos, a ter essa ousadia, essa coragem, a exemplo de Santo Antônio. Então, esse Espírito Santo de Deus que infunde em nós também corações desejosos da presença, da intimidade de Deus. E a partir que a gente vai cultivando, buscando, na verdade, essa intimidade com Deus, que nos leva também a confiar,
abandonar por inteiro, sem reservas no Senhor. Né? E perceba que a partir do momento que eu me lanço sem reservas, que eu me abro aquilo que Deus tem conseguido aqui nessa história, né? Contribui também para que possamos permanecer firmes na fé, né? A permanecer na caminhada. Então, perceba esse desdobramento a partir da ação do Espírito Santo. Não é receber o Espírito Santo, acabou. Receber o Espírito Santo e ficar estacionado. Não, o Espírito Santo é mover, é movimento, e vamos e avante, avante, né? Vamos para águas mais profundas. Porque fé e confiança, sabe, fé e confiança caminham juntos. Eu não confio sem ter fé. Se eu tenho fé, eu confio, né? E é engraçado que muitas vezes a gente fica ali maravilhados, admirados com pessoas cheias do Espírito Santo, né? E a gente para naquela admiração. E o que nos impede hoje de clamar o Espírito Santo, se ele está disponível para mim, para você, para cada um que nos acompanha, ele está disponível aqui na minha casa, eu posso clamar ele no meu trabalho, né, em cada situação do meu dia a dia, né? Então, muitas vezes nos achamos autossuficientes demais. E nós esquecemos que nós temos o Espírito Santo que é todos os dias disponível para cada um de nós. Não tem segredo, não exige muito de nós. Aliás, nós temos aí um tripézinho básico, né, para o Espírito Santo, que é desejar, clamar e estar disponível. O Espírito Santo de Deus age em nós a partir da nossa abertura, né? Nós precisamos estar disponíveis. Eu desejo, mas eu também preciso estar disponível para essa ação do Espírito Santo. Porque lá na palavra de Deus, Mateus 7, o 7 também nos fala que todo aquele que pede, recebe, né? Todo aquele que pedir, será dado, né? Então, é esse auxílio do Espírito Santo de Deus, né, que nós suplicamos, nós precisamos, desejamos, né, no nosso dia a dia. E como podemos perceber que nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus? A partir dos nossos frutos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, veja Santo Antônio, veja os frutos de Santo Antônio, né, ele que ficou conhecido como um pregador, né, então, é isso que nós precisamos hoje, né, que nós trazemos hoje, na verdade, a partir dessa meditação, que sejamos mais desejosos, que estejamos à disposição do Espírito Santo de Deus. Né? Aquela situação que muitas vezes para nós é impossível, clama o Espírito Santo de Deus, porque nós estamos falando de um Espírito Santo de Deus que tem o poder de agir nos corações mais endurecidos, mais petrificados. Nós estamos falando de um Espírito Santo de Deus que tem o poder de curar, de nos libertar, né? Então, é esse mover do Espírito Santo de Deus hoje, né, que nós estamos batendo nessa, nós trazemos. Não fique na inércia, nós estamos numa live qualquer, né, clame o Espírito Santo de Deus neste momento, né, e partindo aí para os minutos finais, que nós possamos mesmo, antes da oração final, clamar o Espírito Santo de Deus, né, aqui, aí, aquele que nos acompanha, que nós possamos suplicar essa ação do Espírito Santo de Deus diante daqueles que hoje enfrentam uma enfermidade, nem que o Espírito Santo de Deus possa nos dar o renovo. Nós desejamos ser homens e mulheres renovados no Espírito Santo de Deus. Nós proclamamos o batismo do Espírito Santo de Deus hoje, estudado de todos aqueles que nos acompanham. Nem que o Espírito Santo vem com todo o poder, com toda a autoridade de filhos de Deus. Nós somos cidadãos dos céus. Por isso que hoje nós suplicamos o Espírito Santo de Deus sobre a vida de cada um daqueles que nos acompanham, sobre aquele desemprego que hoje bateu a sua porta, um momento inesperado, clama o Espírito Santo de Deus, não fique emudecido, não espere proclamarmos o Espírito Santo de Deus, para você tenha a autoridade, filho de Deus, tenha exemplo de Santo Antônio, a sair de si mesmo, a se lançar, a proclamar. Você que está prostrado, clama o Espírito Santo de Deus para que te dê forças, clame os dons do Espírito Santo de Deus, o dom da fortaleza, da piedade, da sabedoria, que sob a luz do Espírito Santo de Deus ele vem em nosso auxílio, né, a nos ajudar a tomar decisões mais acertadas, né? Venha Espírito Santo de Deus sobre todos aqueles que estão no trabalho, em nossas casas, sobre os quatro cantos, né, da minha casa, da minha família, sobre a vida de cada um dos meus. Venha Espírito Santo de Deus com o teu poder. Nós te suplicamos, Espírito Santo. Amém. Louvado seja, bendito seja Deus. Bendito seja para sempre, que o Espírito Santo, mesmo que aqueceu o meu coração, possa aquecer o coração de todos, né? Muito, muito obrigada. O Espírito Amém. Santo é esse amor
né? Que aquece o seu, aquece o meu. Gente, obrigada por esse presente. Obrigada, Espírito Santo, por usar a Simone, por trazer você aqui. É isso. Obrigada. Amém, Espírito Amém, Santo. amém, Então vamos fazer a nossa oração. Ó Deus, vosso Espírito criou do nada todas as coisas. Tornou-se a força dos profetas e a coragem dos mártires. Pelo Espírito Santo, vosso Filho foi concebido no seio de Maria e por ele nasceu a Igreja do mundo. Vosso Espírito fez de Antônio o santo de todos os povos e o pregador de vossa palavra. Que a luz nos ilumine sempre e nos transforme. De pecadores que somos, em santos para a vossa glória. Amém. amém. Rezemos. Pai nosso que estais no Pai céu, nosso que estais santificado no céu, seja o vosso santificado nome. seja o vosso nome. Venha a Venha nós a o nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em e não tentação, mas deixeis cair livrai-nos em do mal. tentação. Amém. Ave Maria, Amém. cheia de graça, o Senhor é Ave Maria, convosco. cheia de Bendita graça, o sois Senhor é vós entre as convosco. mulheres, bendito Bendita é o sois fruto do vós entre vosso as ventre, mulheres, Jesus. bendito Santa é o Maria, vosso Mãe de ventre, Deus, Jesus. rogai por nós, pecadores, agora e na hora Rogai de por nossa nós, morte. Amém. pecadores, agora e Glória ao na hora Pai, ao de Filho e ao nossa Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. morte. Amém. Essa novena foi rezada em nome de Deus, que é Pai, Filho Amém. e Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus. Obrigada. Obrigada pelo seu Amém. sim, Simone. Deus te abençoe. Imagina. Amém. Nos abençoe.